O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Bem, é o versículo 12 do primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Bom dia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos abençoe. Falemos um pouquinho então, em continuidade da última de ontem, sobre que nós devemos ter prudência como as serpentes, e ser simples como as pombas. Tomemos também aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 33. Davi se dirigindo a Abigail. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Bem, então nós encontramos que tem outras versões. Por exemplo, temos que diz, bendito seja o teu conselho, suas palavras, mas nesta versão que eu acabei de ler, diz, bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste ou impediste de derramar sangue e que por minha própria mão me vingasse. Abigail, uma mulher sábia e prudente, ela evitou a destruição de sua casa e evitou que Davi cometesse justiça por sua própria mão, derramasse sangue inocente por causa de um ato de um louco. Vingou com a sua própria mão. Bem, eu vou ler um pedacinho da carta da qual eu disse. Com a idade de 12 anos, certa ocasião, meu pai, implicado com minha frequência na igreja, proibiu-me de ir aos cultos. Eu chorei para que o não fizesse. Foi então que ele me fez uma proposta. Se eu levasse 12 chicotadas, eu poderia voltar a frequentar a igreja. Não titubeei. Prefiro ir à igreja. Respondi e assim foi feito. Apanhei muito naquele dia. Nunca vou esquecer o semblante de minha mãe, que chorando me abraçou, dizendo, tudo já passou. Ela ama o Senhor Jesus e todo o seu povo com todas as suas forças. Todo o sofrimento era comunicado ao pastor da igreja onde fui criada. Este levou meu testemunho para a Alemanha e para o restante do Brasil. Ele tinha conhecimento de tudo o que se passava conosco. Sabia que minha mãe era uma verdadeira cristã e que tudo em nossas vidas era conseguido com oração. Em fevereiro de 1983, eu tinha acabado de completar 19 anos. Namorava um rapaz. Íamos nos casar assim que ele voltasse de servir ao exército. Fui convidada a trabalhar no escritório da igreja. Alguns dias depois de aceitar o convite, no altar da igreja, onde estava ajoelhada orando, um homem apertou a minha mão. Me levou para um lugar mais oculto e fixou seus olhos nos meus. Ele era um homem casado, de alto posto na igreja. Poucos dias depois me chamou para dizer que me amava loucamente e que este amor só poderia ser divino. Usando a Bíblia, me persuadiu, citando várias vezes, um homem é livre ou é casado pelo coração. Fazia pregações dizendo que casamento é de coração para coração. Não é um bispo ou um pastor que te casa, mas é o teu coração. Em outra mensagem ele disse, Deus é soberano, Ele pode fazer coisas que não entendemos, mas nem
por isso deixam de ser corretas aos olhos de Deus. É a soberana graça. E citava outros exemplos da Bíblia, de Maria, mãe de Jesus, de José e seu marido, de Raabe, que não era israelita e foi salva e recebeu os espias, de Abraão, que depois de velho recebeu a promessa de ter um filho. Suas visitas em minha casa eram constantes, não existia horário, nem dia. Aos termos dos cultos, ele me seguia com o seu carro, nos apanhava para comer uma pizza ou qualquer outra coisa. Eu delirava com a ideia de me casar com um homem que admirava desde menina. Ficava encantada em poder conhecer novos lugares, comprar em lojas, comer em diversos lugares, ouvir palavras que faziam meu coração tremer, viajar. Enfim, ele convenceu a minha mãe e minhas irmãs que era de Deus a nossa união. Fez a promessa de que não sabia quando, nem como, mas iria se casar comigo. Apenas teria que ser guardado em segredo por um pouco de tempo, pois Deus mostraria a hora de tudo acontecer. Caso contrário, poderia escandalizar ao povo. Todas as vezes que acontecia o encontro de sua esposa comigo, eu o fazia saber. E como consolo ele me dizia que tudo era uma prova dada por Deus para testar o nosso amor e que a vitória seria nossa união. Foi quando me engravidei. E com alegria fui correndo dizer-lhe esta agradável notícia, já que ele nunca tinha sido pai. E uma de suas armas para me conquistar foi que Deus daria um filho a ele através de meu ventre. Mas para meu espanto ele chorou. Disse-me que aquela criança não seria bem recebida, pois a mesma estava vindo fora de hora e não era o tempo dela nascer. Ele realmente queria uma que nascesse sob o signo de Áries. É isso quando fôssemos casados diante do povo. Sua insistência foi tamanha que fiquei convencida da gravidade do problema que estava contraindo, que tomei um vidro, 200 ml de um medicamento em dose única esperando causar o aborto, porém sem sucesso. Em seguida me levou a uma farmácia para tomar 3 doses de um certo medicamento que provocava aborto. O farmacêutico aconselhou que somente uma dose era o suficiente, mas ele queria ter a certeza de que não falharia. Chamou para si toda a responsabilidade daquele ato, e o que era esperado não aconteceu. O meu futuro esposo ficou enlouquecido e buscou um médico para que fizesse o serviço. Após o exame laboratorial, o médico encaminhou para alguns exames, foi identificado cisto nos 2 ovários e o feto estava em estado de putrefação, tinha de ser submetido a uma operação de imediato. Fiquei sem a metade de meus 2 ovários, com meu útero raspado, começando aí os meus problemas de saúde. Me levou para o seu apartamento para passar horas agradáveis com ele. Foram momentos que na minha mente pairava uma doce ilusão que me dizia que estava casada e que daquela época em diante seríamos felizes para sempre. Me sentia uma rainha em seu reino, até que então começavam a surgir os problemas. Aos poucos as pessoas que nos viam juntos deixavam de frequentar a igreja. Alguns começaram a seguir-nos e a nos perturbar. Ele ficou preocupado. Se alguém conseguisse nos fotografar e mandar tais fotos para o jornal, iria perder o cargo na igreja. E se a revista levasse isso a público, se fotógrafos começassem a perder dinheiro por fotos. Ele falava isso. Para ficar mais aliviada da tensão que estava vivendo, abracei o serviço com todo o tempo que dispunha. Ele afirmava que para nos encontrar teria que ser em locais próprios para casais de aventura amorosa. E sempre que eu ia a tais lugares chorava muito, até que um dia um casal nos seguiu e nos fragou. Eles ameaçaram de contar a todos, mas como eram pessoas que não gozavam de prestígio na igreja, passou apenas como mais uma calúnia contra alguém de posição invejada na igreja. A situação ia ficando cada vez pior. Os boatos corriam em todo o Brasil e eu sentia que ele estava se afastando de mim. Todas as vezes que ele procurava, ele me expunha todos os seus temores, como, por exemplo, jornalistas, escândalo na obra do Brasil. Se tratando de um homem de idade quase o dobro da minha, seu coração não iria suportar. Isso fazia com que eu compreendesse o porquê de seu afastamento e nunca me passava pela cabeça que o meu amado não me amava mais. Já havia se passado mais de 10 anos. Pelo mau funcionamento dos meus ovários, eu estava gordo, estava manchada e envelhecida antes do tempo.
Uma certa vez, indo fazer compras em um shopping, eu o vi com outra moça. Levei um choque. Fiz cena de ciúme, mas o que eu não sabia era que ali na minha frente estava mais uma vítima. Era uma moça simples e de família humilde. Recebeu roupas, relógio, visitas e promessa de casamento. Recordei a minha história. Fiquei totalmente louca ao ver ele preparar a igreja para dar a notícia. Meu amado não era mais amável. Ele me agredia com palavras, levantou 1001 motivos para não se casar mais comigo, usou a mensagem de William Branham para me rejeitar. Eu chorei, eu supliquei, minha mãe tentou lhe falar, mas foi em vão. Todas as vezes que eu procurava, me mandava sair da sua presença, ao invés de carinhos, recebi nomes como desgraçada, filha do demônio. Os dias foram passando e a situação ficou insuportável. Resolvi ligar para um de seus amigos em outro estado, que já tinha conhecimento de meu relacionamento com ele. Pensei que daria ouvidos a um colega, não resolveu nada. Foi aí que ele começou a lutar por seu divórcio definitivo. Ele sentia que uma das moças poderia trazer-lhe transtorno. Hoje, após 14 anos, ele conseguiu que a igreja o aceitasse como um homem divorciado e as promessas de amor feitas para mim foram esquecidas, pois ele está apaixonado e precisa se casar para assumir sua função de sacerdote. Me faz chantagens dizendo que nunca chegarei aos céus, pois eu não sei perdoá-lo e deixá-lo livre para se casar na igreja. Chantageia minha pobre mãe dizendo que eu sou do diabo, pois não sei perdoá-lo, que Deus irá nos castigar. Diz ter amigos na Polícia Federal prontos para armar contra mim se eu falar alguma coisa. Eu entendo que fui cair em algo como assédio sexual, porém gostaria de que, através de minha experiência, muitas moças fossem advertidas. Hoje sei de toda a verdade. São várias as moças que caíram nessa história de pastor. Ficam caladas por medo de ir para o inferno. Minha vida dos 19 aos 30 anos foram de puro sofrimento. Tomei a coragem depois que soube do caso de Bill Clinton. Sinto pena de minha mãe ao vê-la sendo humilhada com indiretas em sermões, até em programas de rádio ele me ataca. Abusa da fé das pessoas. Tudo o que ele sabe dizer é que para ganhar os céus devemos aprender a perder, tentando justificar seu casamento com outro. Me sinto como a pior de todas as criaturas da terra. Sei que errei muito, mas na época não tinha juízo suficiente para ver um homem além de seu cargo ocupado na igreja. Ele usa de todos os meios para que todos na igreja pensem que eu fui a errada. Seu prestígio é grande, possui 3 programas de rádio, a maioria das vezes ele faz ao vivo. Possui poder e dinheiro e engana a todos e ninguém faz nada. Então aí está um resumo desta carta que eu quero comentar 1 minuto convosco. Fica anônimo para a questão de ética, mas vejam bem, Jefferson Breiner escreveu: apanhei muito na vida, até aprender que nunca devo dizer eu conheço essa pessoa, ela nunca faria isto. A gente pensou que nunca faria isto, porque no fundo jamais saberemos do que uma pessoa é capaz. Ninguém conhece ninguém de verdade. Era impossível alguém acreditar numa história como esta. Muitos tentaram e muitos pastores sabiam de tudo, mas como disse muitas coisas foram jogadas debaixo do tapete. Mas as coisas estão chegando à tona e eu conclamo a todos a buscarem, a acertarem suas vidas, porque isso não vai ficar impune, porque não é somente uma pessoa, são muitas pessoas que com medo do inferno estragaram suas vidas para seguir algo irreal, falso, mentiroso. Mas fica a advertência, cuidado com os passos, não caia na cilada do diabo. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos.
Sede vós prudentes como as serpentes, simples como as pombas, mas porém prudentes como a serpente. Tenham cuidados, homens de posição, dinheiro, aproveitam das pessoas necessitadas, dos mais fracos, dá roupas, dá carro, dá casa, mas o que eles querem é satisfazer seus desejos bestiais, imundos, imacular vidas e trazer para as pessoas futuramente mágoas, depressões, tristezas no coração. Fique ao lado da palavra, fique ao lado de seu esposo, fique ao lado de seus pais, minhas irmãs. Não cedam porque tem posição, porque faz promessas maravilhosas de boas casas, promessas de carros, promessas de roupas, de boas comidas. Tem dinheiro, né, para fazer tais promessas. Mas que Deus nos dê a prudência devida. Então, como nós falamos desse sentido, mas a prudência também está no negócio que você vai fazer, sua casa de morar. Não há venda, não há troque por nada, a não ser uma coisa muito segura, irmão. Não ponha a sua família em dificuldade por negócios mal feitos. Quando você quer, como dizia a minha mãe, quando você quer pegar uma galinha, você não grita show, você grita ti, 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 joga um milhozinho ali para cativá-la. Depois passa a mão no pescoço e faca. Assim também nós devemos ter nossos cuidados. O cristão não pode ser ingênuo, imprudente, insensato. Seja prudente, seja de oração. Haveria aquele espírito, se ele é espírito de Deus. João já disse isso, nós falamos. Filhinhos, examinai os espíritos, provai os espíritos para ver se ele é de Deus ou não. Que Deus nos abençoe nesse dia e até a nossa próxima programação. Que Deus te ajude, te cure e te liberte. Amém.